Olá, meu nome é Marlon Miyazato, eu trabalho com a constelação familiar sistêmica e a nova medicina germânica. E hoje eu estou aqui para fazer uma breve introdução sobre a nova medicina germânica. A nova medicina germânica ela foi desenvolvida por um alemão chamado Dr. Hammer. Ele é médico oncologista e na década de 80, após o filho dele levar um tiro e falecer, alguns meses depois, Dr. Hammer foi diagnosticado com câncer no testículo e a esposa dele com câncer de mama. Então, Dr. Hammer naquele momento, ele começou a refletir e devido a ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, entre outras coisas, ele achou um tanto estranho ele ser diagnosticado com uma doença assim, naquela altura da vida dele. E aí ele começou a estudar, como ele trabalhava como médico em uma clínica, né, ele é um oncologista, e trabalhava com pacientes de câncer. Então, ele inicialmente entrevistou 200 pacientes e constatou que todos também tiveram um conflito grave antes de ser diagnosticado com câncer. Então, naquele momento, ele levou o estudo dele para o Conselho de Medicina, o qual foi reprovado, mas Dr. Hammer ainda continuou devido a acreditar que existia que as doenças vinham de um conflito emocional. Então, ele entrevistou mais 40 mil pacientes e catalogou todos eles, cada sintoma, cada doença, cada conflito, qual tecido embrionário, endoderma, ectoderma, mesoderma, e ele colocou tudo no papel então. E daí surge a nova medicina germânica, que percorre o mundo, inclusive chegou ao Brasil. Foi iniciado com esse médico alemão. E Dr. Hammer também colocou para nós 5 leis. Essas 5 leis que ele colocou são leis que o nosso organismo obedece, né? Então é muito importante conhecer essas 5 leis biológicas, que ele coloca como 5 leis biológicas. Sabendo essas 5 leis, fica muito mais fácil depois pesquisar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de sintoma, entendendo essas 5 leis. Então eu vou falar um pouco sobre essas 5 leis para a gente entender um pouco melhor. Então, a primeira lei é a lei que ele chama de DHS, que ele deu em homenagem ao filho dele, que é Dirk-Hammer Syndrome, né, a tradução, Dirk-Hammer Syndrome, que é o nome do filho dele. Então, quando a pessoa tem esse DHS, que é na verdade que significa ter um impacto emocional, vamos dizer um trauma, um conflito, um estresse, quando eu tenho algo assim que me afeta, então existe uma tríade, onde primeiro afeta a minha psique, então minha psique capta a situação, e aí uma parte do meu cérebro específica é afetada e o cérebro então manda a informação para o órgão ou tecido específico também relacionado com devido àquele impacto, aquela percepção, né? Então, dependendo do conflito, por exemplo, se é uma autodesvalorização, vai para um local específico do corpo. Se é um sentimento de perda, vai para outro local do corpo, outro tecido, que pode ser ectoderma, mesoderma, dependendo de qual conflito for, vai ser o tecido específico e o local específico que tem relação com aquela função. Então essa é a primeira lei. A segunda lei é chamada de lei bifásica, onde existem essas duas fases, a fase ativa de conflito e a fase de cura. Ou seja, né, fase ativa, fase de cura, onde enquanto eu estiver vivenciando o conflito, eu estarei em fase ativa do conflito. Quando eu me resolver, aí sim que eu entro na fase de cura e o corpo obedece essa fase. Então, isso se refere ao nosso sistema nervoso autônomo. Como que funciona o nosso sistema nervoso autônomo? Ou ele está simpático-tônico, ou ele está vagotônico. Isso significa dizer que nosso sistema nervoso autônomo, ele, assim, de dia, quando nós estamos acordados, nós precisamos fazer o que nós vamos fazer. Vamos dizer que esse simpático-tônico significa que eu tenho que estar, meu sistema nervoso autônomo, ele está, vamos dizer, com mais glicose no sangue, frequência cardíaca está mais elevada, a musculatura está mais rígida, os esfíncteres urinários e fecais estão mais abertos, a temperatura do corpo está mais baixa,
né? E à noite acontece o inverso. À noite, quando nós vamos dormir, nós entramos nesse estado de relaxamento, nós vamos entrando nesse estado de relaxamento, nosso sistema nervoso autônomo ele está nessa vagotonia, vagotônico, que a temperatura do corpo então ela se eleva, a frequência cardíaca ela diminui, a pressão arterial diminui, a glicose no sangue diminui, os esfíncteres urinários e fecais eles se contraem para que a gente não faça nada indesejável na cama. Então tudo acontece ao contrário, ou seja, nós entramos nesse relaxamento. E quando nós acordamos, nós entramos nessa fase ativa, nós ficamos alerta, acordado, né? Então, quando nós passamos por algum conflito, algum choque, algum trauma, o nosso sistema nervoso autônomo, ele se eleva, ele fica numa hiperfunção, ou seja, ele fica hiperestimulado, né? Então, não só nós, mas o nosso sistema nervoso autônomo fica assim, por conta própria. Então, é algo que independe da nossa vontade. Por exemplo, respirar. A gente não precisa pensar que quer respirar para poder respirar, né? Então, a gente respira, querendo ou não, a gente vai respirar. Querendo ou não, nosso coração bate. Então, não depende da nossa vontade. A mesma coisa quando então eu vivencio esse conflito, o sistema nervoso autônomo ele fica hiperestimulado, ele fica alto, uma frequência maior e a gente nem percebe. Então por isso muitas vezes a gente não consegue dormir na hora que tem que dormir, né? Perde o apetite e a pressão arterial fica mais elevada e tantas outras coisas nosso organismo fica em disfunção, né? Por a gente estar passando por um conflito. Então isso fica também fácil entender, por exemplo, vamos dizer que na selva você se depara com um leão, ou seja, nesse momento você, né, não sente dor, não sente fome, não sente frio, não sente calor, a gente não vai sentir essas sensações, porque nosso sistema nervoso autônomo está hiperestimulado. Então, é fácil entender também porque que a maioria dos sintomas, eles vêm quando nós chamamos fase de cura, quando o nosso corpo está se reestruturando novamente. Depois que a gente sai de um conflito, é que o nosso corpo começa a se restaurar, voltar à sua normalidade. Ou seja, então, se eu passo por um conflito, algum estresse, algum choque, algum trauma, né? Por exemplo, me dá de cara com um leão, meu corpo fica hiperestimulado, meu sistema nervoso autônomo fica dessa forma, onde eu fico passando por esse conflito, então o meu organismo ele fica diferente, ele fica mais alerta e pronto ele fica de prontidão para o que der e vier. Ou seja, está tendo um estresse, está tendo alguma coisa que não está normal, eu não estou relaxado, eu não estou tranquilo. E aí o corpo começa a trabalhar dessa forma. Só que assim, antigamente, né, muitos antigamente, e na selva é algo normal, né, fica fácil de entender. Por exemplo, né, uma zebra se depara com um leão, ela fica hiperestimulada, então, ou seja, o conflito dela é rápido, né, ou se ela escapar dali, ela vai acabar o conflito dela. 5 minutos depois, 10 minutos depois, é o máximo que ela vai vivenciar esse conflito. Depois ela foge e fica tudo bem, fica relaxada. E aí tudo volta ao normal. O nosso problema hoje é que nós, às vezes, ficamos muito tempo, né, no conflito. Às vezes, tem pessoas que ficam meses passando por um conflito, né, o mesmo conflito. Seja porque, por exemplo, no meu trabalho, eu estou trabalhando e estou tendo um conflito de medo, ou de raiva, ou de autodesvalorização e não posso sair dali, né? Então nós ficamos muito tempo no mesmo conflito. Então, bom, essa é a segunda lei, né? A lei bifásica, onde existe uma fase onde se inicia o conflito e aí o nosso corpo se altera, ficando hiperestimulado. E depois, quando nós nos resolvemos, aí nós entramos nessa fase de cura, nessa fase de relaxamento, onde o nosso tecido vai ser restaurado depois que foi tido toda essa alteração. Na fase de cura vai ser restaurado e nós vamos voltar à normalidade, né, que é chamada de normotonia. Primeiro existe a normotonia, aí existe a simpaticotonia, só que quando nós estamos passando por um conflito é uma hipersimpaticotonia. E quando nós relaxamos, nós resolvemos, nós relaxamos, nós entramos nessa
fase de cura, que é a vagotonia. E aí, depois de tudo restaurado, corpo novo, normal, nós entramos nessa normotonia novamente. A terceira lei, então, a terceira lei é chamada de sistema ontogenético das doenças. Né? Então, o Dr. Hammer percebeu que, dependendo do nosso tecido embrionário, ele vai funcionar de forma diferente quando nós estivermos hiperestimulados. Por exemplo, então, o endoderma, né? Nós temos 3 tecidos principais, na verdade. É o endoderma, ectoderma e mesoderma. Né? O endoderma, ele é comandado pelo tronco cerebral, então é um cérebro chamado também conhecido como cérebro reptiliano, que é nossa, vamos dizer, capacidade de luta ou fuga. Na verdade, né, onde a gente não pensa muito, a gente ou é luta ou fuga, né? O cérebro reptiliano, que é o tronco cerebral. Então, o endoderma, todo o tecido que vem dele, se você for ver, ele são tecidos, órgãos vitais. Por exemplo, coração, estômago, intestino, pâncreas, fígado, tudo isso vem do endoderma, né? É esse tecido embrionário, endoderma, que dá origem a todos esses órgãos. Então, sempre quando tiver um conflito de forma vital, vai ter alguma alteração nesses órgãos. E quando, por exemplo, se for o endoderma, o que acontece? Quando ele estiver em fase ativa de conflito, vai haver uma proliferação celular, ou seja, as células vão se multiplicar no sentido de fortalecer aquele órgão. Então, o câncer, por exemplo, é isso que acontece. Quando uma pessoa tem um câncer, está tendo uma proliferação celular. Mas não é à toa, não é por acaso, não vamos dizer assim, não é exatamente uma disfunção. É um programa biológico de sobrevivência. Por algum motivo, algum impacto emocional que a pessoa viveu drasticamente na vida dela, que então ela captou essa informação dessa forma, o cérebro dela registrou isso e enviou a informação para o órgão específico para haver essa proliferação celular, no sentido de fortalecer aquele órgão. É claro que isso, as pessoas acabam falecendo mesmo devido a uma situação dessa, porém é como foi programado o nosso corpo, é dessa forma que ele funciona. Então, por exemplo, um órgão como esse, derivado do endoderma, quando nós estivermos vivenciando o conflito, enquanto estiver ativo o conflito, nós vamos estar nessa proliferação celular. Então, uma pessoa que vai no médico e é diagnosticada com câncer maligno, isso significa dizer que ela passou por um conflito e ela ainda está vivenciando esse conflito. Ela ainda está, se foi uma raiva muito grande que ela teve de alguém, ela ainda está com raiva. Então, para mudar, é como se, assim, a chave para mudar um câncer maligno para benigno é ela entrar num estado de resolução, ela ficar bem com aquela pessoa. Teve muita raiva? Mas tudo bem. E quando eu passar por algum conflito que causar uma disfunção em um tecido, por exemplo, como o ectoderma, vai ser ao contrário, vai ter uma perda de tecido naquele momento, por ulceração ou necrose, ou uma perda da funcionalidade naquele momento. Então, por exemplo, algum conflito de autodesvalorização, por exemplo, envolvendo alguma parte do meu corpo, e na fase ativa, então, pode haver essa ulceração. Por exemplo, vamos supor que eu quero escrever um livro e não consigo escrever. Então, enquanto eu estiver vivenciando um conflito, eu vou estar com a mão sendo ulcerada. E quando eu me resolver, vai ter uma reparação daquele tecido. Então, só que os sintomas vêm também da mesma forma quando eu me resolvo. Então, enquanto eu estou passando pelo conflito, eu não tenho sintoma, apesar de ter uma disfunção no corpo, que eu estou perdendo tecido, e quando eu me resolvo, tem a reparação do tecido e o corpo volta ao normal. Então, essa é a terceira lei. E a quarta lei é o sistema ontogenético dos micróbios. Então, os micróbios, micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, eles sempre foram muito mal interpretados, por nós. E o Dr. Hammer nos mostra, então, como que funciona essa
ação deles, né? Essa função dos micro-organismos, micróbios, né? Então, se você for ver, se você colocar no Google, vai aparecer lá micróbios e célula, vai aparecer que nós temos 10 vezes mais micróbios, micro-organismos, bactérias no corpo do que célula. Então, tem uma informação que nem eu busquei no Google, eu vi que tem um site que diz que nós temos 13 trilhões de células e nós temos 130 trilhões de bactérias, né? Ou seja, nós temos 10 vezes mais bactérias e nós precisamos delas, né? Então eu, nesse momento, estou totalmente saudável, estou tranquilo, estou muito bem e, no entanto, eu tenho 10 vezes mais bactérias nesse momento no corpo do que célula. Ou seja, nós precisamos delas, isso é comprovado, que as bactérias, nós precisamos delas para sobreviver, para nós estarmos com saúde, nós precisamos ter bactérias. O que acontece é que, às vezes, elas estão num tanto maior, na verdade, né? Então, é que assim, o tecido é restaurado pelas bactérias. Então, é interessante fazer uma analogia que nem com o bombeiro, né? Então, se você for ver, né, quantos bombeiros que tem, e não é porque é bombeiro que ele vai sair molhando todas as casas por aí, né? Então precisa haver um incêndio para que os bombeiros vão lá e apaguem o incêndio, molhe a casa. Ele não molha uma casa se não tiver incêndio. A mesma coisa a bactéria. A bactéria, se não tiver uma disfunção em algum órgão, a bactéria não vai lá. A bactéria só vai no órgão quando precisa, né? Então, se eu, por exemplo, tenho uma infecção na garganta, né? Que nem eu sinto uma dor na garganta. Sinto uma dor na garganta, vou no médico. O médico vai falar o quê? Que está infeccionado, que tem bactéria. E aí o que você pensa? Nossa, então tem que matar as bactérias, né? Elas estão lá. Mas justamente, elas só estão lá porque elas estão fazendo o trabalho delas, de reparar o tecido que foi lesionado antes. Então, em algum momento, se a garganta, por exemplo, muito provavelmente, a pessoa que tem uma inflamação na garganta, antes de ter inflamação na garganta, ela passou por um conflito de não poder falar, de não conseguir falar, né? O que a garganta faz? Então, ela, né, a laringe, ela é responsável pelas cordas vocais. Então, é interessante ver sempre o que o órgão faz. No caso da garganta, pode ser engolir, né? Pode ser falar, pode ser cantar, pode ser ingestão de algum líquido. É sempre interessante ver o que o órgão faz e ver qual o conflito que a pessoa passou. Então, muitas vezes, né, na garganta poderia ser o não conseguir falar. Eu queria tanto falar alguma coisa para uma pessoa e não falei. Então, isso é um conflito. Então, isso, nesse momento, pode começar a ter uma necrose na laringe, por exemplo, na garganta. E quando a pessoa se resolve, ela coloca tudo para fora o que ela queria ter falado, ela se sente bem, ela relaxa, então o corpo entra nesse hiperrelaxamento, né? Hipervagotonia, onde aí eu me tranquilizo e aí vai ter uma... O que o corpo faz, né? Ele aumenta o calibre da artéria, por exemplo, para ir o tanto necessário de sangue e de bactérias para aquele local para restaurar o tecido que foi lesionado. Então, né, nesse momento, vamos dizer, nesse caso da garganta, bastaria eu deixar tudo acontecer que o corpo vai voltar ao normal em algum momento, né, depois que passar por toda a fase dele. E a quinta lei biológica é o sentido biológico desses programas biológicos de sobrevivência. Então, cada um tem um motivo, né? Um hipertireoidismo é um sentimento de não ser rápido o suficiente, uma raiva, a raiva pode causar um câncer tanto no estômago, como na vesícula biliar, como no pâncreas. Mágoa é intestino é um relacionamento, um conflito de mágoa que eu guardei. Artrite é uma autodesvalorização, artrose também é uma autodesvalorização, os ossos em geral, né, os reumatismos são acometidos por conflitos de autodesvalorização, a pele é atentada à integridade, alguém me bate, me causa algo, então eu vou ter algo na pele, na derme na verdade, né,
porque se for na epiderme, que é a camada mais exterior da nossa pele, já é um conflito ectoderma, que é contato-separação, ou ter um contato que eu não queria, ou sentir falta de um contato que alguém me fazia. Então é isso, essa é a nova medicina germânica, né, fundamentada nessas 5 leis biológicas. Então todo esse processo que o nosso corpo leva e que ele caminha para nós nos restaurarmos depois, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Gratidão.